Olá, eu saúdo você e a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Cada Dia, um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, em parceria com Luz para o Caminho. Luz para o Caminho é uma produtora missionária que produz conteúdos para o nosso enlevo espiritual e, inclusive, ao final do programa, eu vou dar uma boa dica que você poderá encontrar na produtora Luz para o Caminho. Também ao final do programa nós vamos ouvir a mensagem cantada com Vitor Quevedo ao som da viola caipira. No programa de hoje o pastor Hernandes vai tratar conosco sobre o clamor de uma alma sedenta, um momento de oração. E você sabe, nós precisamos clamar a Deus. Quem sabe você esteja passando por uma situação difícil, a angústia está permeando o seu coração, há muita tristeza, uma perspectiva negativa. O que fazer? O que fazer? Deus tem uma palavra para o seu coração no programa de hoje, com certeza. E mais uma vez vai usar o pastor Hernandes Dias Lopes, companheiro de tantas jornadas, né, pastor? Isso aí. E essa mensagem é uma mensagem importante, pastor, porque quem é que não passa por um momento de luta e de aflição? Às vezes a perda de um ente querido, um diagnóstico ruim, né? E aí nós precisamos de socorro. A quem buscar? É isso aí. E depois essa mensagem ficará, como todas as outras, no canal do YouTube da Sexta Igreja. Coisa boa. Todas estão lá. Amém. Quase 300 já. Glória a Deus. Muito bem, então eu quero conversar com você sobre este tema, o clamor de uma alma sedenta, baseando esta mensagem em 1 Crônicas 4, 9 e 10, que é a história de um homem chamado Jabes. E o texto diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Naquele tempo, ninguém dava um nome ao filho porque o nome era sonoro ou porque queria imitar o nome de um grande personagem histórico. O nome era dado como uma realidade da vida. Era uma expressão de alguma realidade vivida naquele momento. E quando esta mãe, passando uma gravidez difícil, dramática, correndo o risco de morrer no parto, dá à luz esse filho no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, ela quis erguer um monumento vivo à sua dor. Ela quis perpetuar a sua história de sofrimento, colocando o nome no filho de Jabes. Com dores eu dei à luz. Esse menino foi carimbado. Esse menino foi marcado para carregar este sofrimento da mãe. Mas houve um momento em que Jabes tem uma reação. Ele não se conforma. Ele não aceita passivamente a decretação desse destino imposto a ele pela sua própria mãe. Ele entendeu que a história dele não deveria ser uma história de um sofrimento prolongado, sem interrupção, sem virada de chave, sem uma mudança no placar da sua vida. Então ele reage, não com bravatas, não com revoltas, não com amargura, mas reage orando a Deus, ao Deus de Israel. E ele faz aqui 4 pedidos para Deus. O primeiro pedido que ele faz, ele pede a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes. A maior necessidade sua e minha não é de coisas, nem de dinheiro, nem de sucesso, é da bênção de Deus. Você pode ter todas as dádivas de Deus, como saúde, família, amigos, trabalho, prosperidade e reconhecimento. Se você não tem a bênção de Deus, haverá um vazio no seu coração. A segunda coisa que ele pediu foi mais influência, que me alargues as fronteiras. Jabes é um homem inconformado com limites estreitos, com oportunidades pequenas.
Ele quer ser mais eficaz no seu tempo, na sua geração. Ele quer exercer mais influência na vida de mais pessoas. Isso é maravilhoso, porque Deus nos colocou aqui com um propósito de sermos abençoados para sermos abençoadores. Quem tem a bênção de Deus precisa esparramar esta bênção para outras pessoas. Tem que ser como um José, que era um ramo frutífero junto à fonte, que estendia os seus ramos para além dos muros. Você precisa e deve ser uma bênção na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Peça para Deus mais influência. Mas em terceiro lugar, Jabes pede mais do que isso. Ele pede a presença de Deus, e seja comigo a tua mão. Vou lhe dizer que mais do que a bênção de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Certa feita, Deus disse para o povo de Israel, lá no deserto, em virtude do pecado do povo, Deus disse, olha Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou conduzir esse povo à terra prometida, eu vou dar vitórias a esse povo contra os seus inimigos, eu vou enviar um anjo para conduzir vocês pelo caminho. E Moisés disse para Deus, Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir, porque vitória sobre os inimigos é uma coisa boa. Entrar na terra prometida é uma coisa maravilhosa. Ter um anjo conosco na jornada, certamente, é algo sublime, mas a maior necessidade nossa é da tua presença. A maior necessidade sua e minha é da presença de Deus. Mas, finalmente, Jabes pede uma quarta bênção para Deus. Ele pede para Deus a proteção divina. E ele diz, e me preserves do mal, de modo que me não sobrevenha aflição. Esse homem entende que ele não tem forças em si mesmo para lidar com o maligno e com o mal. O mundo está aí rodeado de tantos males. Vivemos numa sociedade caída, de violência, de corrupção, de maldade, de injustiça. Você vê inocentes sendo culpados, culpados sendo inocentes. E você vive nesse mundo ferido, machucado pela injustiça. E você olha ao seu redor e vê tantas pessoas sucumbindo diante das ondas revoltas da maldade que assola as pessoas. Ele diz, meu Deus, me livra desta aflição. A minha história não há de ser, meu Deus, aquilo que foi imposto sobre mim, o sofrimento da minha mãe, o sofrimento da minha família. Eu quero estar livre desta dor e desse sofrimento. Me livra, Senhor. Ele foi mais nobre que seus irmãos, diz a Bíblia. Não porque era mais inteligente, ou mais dotado, ou mais rico. Ele foi mais nobre do que os seus irmãos, porque a sua alma era uma alma sedenta para buscar de Deus um novo rumo na sua história. E o texto conclui dizendo, e Deus lhe concedeu a petição que lhe tinha pedido. Deus escuta a oração. Deus atende a oração. Deus ouve o clamor do aflito. Deus agora mesmo pode também ouvir o clamor da sua alma. Eu vou orar com você. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que tu apliques as verdades que acabamos de mencionar nesse texto em o nosso coração, para que vivamos uma vida plena, abundante e feliz para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito bem, nós louvamos a Deus também pela vida do Vitor Quevedo, que hoje não está gravando conosco aqui, mas que vai deixar a sua canção para o nosso enlevo espiritual. Pastor, mas os milagres de Jesus é o tema deste livro. Eu quero indicar que essa é a nossa dica do programa de hoje, do pastor Hernandes, os milagres de Jesus. Você relacionou que todos os milagres que estão registrados na palavra, nos 4 evangelhos. É porque o apóstolo Paulo diz que Jesus fez muito mais, né? Mas os que foram registrados aqui para nossa edificação. Então, você relaciona nesse livro aqui, são 35 milagres. Muito bom. Essa é a dica do nosso programa de hoje, do programa Cada Dia Uberlândia. E essa história bacana, bonita do Jabes nos inspira a clamar a Deus. É verdade. E a hora que a gente fala clamar a Deus, pastor, eu me sinto assim, motivado a convidar as pessoas para a nossa reunião de oração. Toda sexta-feira, das 5 às 6h30 da manhã, o clamor pela família. Que maravilha. E tem sido uma bênção, e você é o nosso convidado para participar dessa reunião de oração na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, todas as sextas-feiras, das 5 às 6h30 da manhã. Aliás, na nossa comunidade de fé, reunião de oração é um número expressivo. Tem mais reunião de oração do que outras atividades. Nós temos 2 na segunda-feira, tem os jovens que reúnem na terça, na quarta-feira à noite, até que ele venha, que é o nome da reunião de oração que acontece à noite, sextas-feiras, toda sexta-feira de madrugada, e tem uns pequenos grupos. Então, reunião de oração, como você disse, é o combustível da alma, né? Nós ficaremos por aqui, Deus o abençoe, faça uma visita para nós na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, você vai adorar. Amém. Deus até lá. Abençoe a todos. Tchau.